Nós estamos aqui com o professor de Relações Exteriores da SPM, de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Professor, que segunda-feira, hein? Queria lhe dizer bom dia, mas assim, o Oriente Médio avança à nossa frente. Bom dia, Elisa, bom dia a todos que nos escutam. Sem dúvida nenhuma, o Oriente Médio está bastante tenso e com muitas perdas humanas, então, portanto, todo cuidado, tem toda a razão. Professor, eu estava aqui conectado, imagino que o senhor estava vendo também o espaço aéreo libanês, que, claro, por uma questão de segurança internacional, você tem a interrupção dos voos, né, e a dificuldade de acesso, até para quem quer fazer o resgate, né? Repatriar, a gente está falando agora sobre os brasileiros. E ali uma aeronave que deve ser militar sobrevoando, aí já me ocorreu aqui fazer-te uma pergunta. O governo do Líbano, eu falei isso na abertura do jornal, mas nada como ouvir um professor. Israel está atacando o Líbano. E aí, o que é habitual a gente pensar? Bom, então o Líbano vai dizer, ó, vocês estão malucos? Vocês vão ficar atacando o nosso território? A gente vai responder vocês. Só que, professor, o Líbano, militarmente, não tem altura para responder Israel, né? Então, eles vão ficar assistindo o conflito e tudo fica nas mãos do Hezbollah? O senhor pode explicar isso para a gente? Essa é a questão, né? O Líbano é um governo, quando você olha para o Líbano, você precisa ver que o governo é um governo dividido. O Líbano quase sempre tem na presidência um grupo étnico e na presidência da Câmara outro grupo étnico. Drusos, por exemplo, cristãos drusos, os sunitas e os xiitas. Todo esse caldeirão étnico está presente no Líbano. Isso enfraquece a liderança do país. O Líbano já foi um país muito rico e muito poderoso. Se você olhar hoje para o Líbano, você vai ver que o Líbano tem um PIB muito modesto, de 15 bilhões de dólares, né? Então é uma coisa bem pequena, assim, um PIB menor, por exemplo, que o do Paraguai. Então, se você olha para essa realidade, você entende que ele tem pouca ação militar. Porém, né, o Líbano foi, desde os anos 90, o local de recepção de toda a massa de refugiados da Palestina, principalmente os xiitas do Hezbollah, que se organizaram politicamente e militarmente dentro do Líbano. Elisa, para você ter uma ideia, hoje, quem tem maior ação humanitária, social, ou seja, quem cuida de escola, quem cuida de hospital dentro do Líbano hoje, é muito mais o Hezbollah do que o governo libanês. Isso dá a exata medida da fragilidade do poder do Líbano, que é um país muito tradicional e muito importante naquele contexto. Fantástico. Aqui seguimos ouvindo o professor Leonardo Trevisan. Estamos com Basília Rodrigues, estamos com Américo Martins também. Américo, encontro de gigantes aqui no telão, hein? Quando a gente vê o nosso analista de assuntos internacionais, também a Basília Rodrigues, nossa analista de política brasileira, conversando com o professor Leonardo Trevisan. Américo, por favor. Obrigado, Elisa. Queria dar bom dia a Basília. Professor, bom dia ao senhor. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Minha pergunta é o seguinte: neste momento, a gente vê Israel se engajando com praticamente todos os seus inimigos na região. Continua bombardeando o Hamas, continua bombardeando o Hezbollah, atacou ontem os Houthis no Iêmen, já fez uma explosão, inclusive, na capital do Irã, Teherã. Uma pergunta, essa estratégia vai dar certo? Segunda pergunta, existe uma chance do Irã revidar? Excelente pergunta. Bom dia, Américo. Bom dia, Basília. Bom dia a todos que nos escutam, né? Você tem toda a razão de fazer essa pergunta, Américo. Essa estratégia vai dar certo? Sabe, eu tenho mais ou menos prestado muita atenção nesse mesmo tom, né? Observe que Israel está devolvendo a questão para aquilo que ela sempre foi vista desde, sei lá, mais de década, né? A cabeça do povo é Teherã, a cabeça do povo é o Irã, esses outros são só tentáculos, Hezbollah, Hamas, mesmo na Síria, mesmo no Iraque e os Houthis no Iêmen. Quando se olha para esse quadro, eles são tentáculos da cabeça do povo. Esse é o ponto. A tua pergunta vai dar certo? Para a gente entender isso, talvez a gente tenha que entender que o grande aliado de Israel, que é os Estados Unidos, vinham montando desde o governo Trump, isso não mudou, e no governo Biden a mesma coisa, os famosos acordos de Abraão. O que é isso? É a aproximação de Israel com os árabes sunitas moderados,
Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, que estavam prontos para assinar um acordo quando aconteceu o 7 de outubro. Na verdade, o Irã hoje percebe, Américo, a sua fragilidade. Talvez a informação mais importante de ontem foi o Irã reconhecer que Ali Khamenei, que é o grande líder, o Ayatollah, não estava seguro que Israel poderia alcançá-lo como alcançou a Nasrallah. Em outras palavras, o Irã deu um comunicado que não é momento, não tem força nesse momento, tanto que não tem força sequer para proteger seu principal líder de atacar Israel. O que é que o Irã percebeu, América? No dia seguinte que essa guerra terminar, é bastante provável que uma parte mais condescendente dentro de Israel são duas, a do Netanyahu e uma outra, que tem uma visão de mundo diferente, mais aberta, vai não só avançar no acordo de Abraão com os moderados, como vai reconstruir o Oriente Médio sobre outra égide, sobre outro contexto. Nesse novo contexto não tem espaço para os palestinos. Eles vão ter que aceitar uma liderança diferente, principalmente a liderança da autoridade palestina. Esse é o ponto. Na verdade, o que o Irã percebe, você tem toda a razão, o que o Irã percebe é que a lógica do xiita, a lógica de poder dele, neste momento está diminuída. E ele está procurando preservar o que der, porque ele tem medo da etapa seguinte. Não nos esqueçamos do seguinte: Arábia Saudita e Irã hoje não se entendem. No novo Oriente Médio que vai surgir, tem o papel da China. Isso é essencial. Américo, você vai lembrar tanto quanto eu. Em agosto de 2023, um fato inédito. Numa mesa em Pequim estava o chanceler iraniano e o chanceler sunita, os dois. E quando o Xi Jinping olhou feio para os dois deram a mão. Eu acho que essa foto é inesquecível. Essa foto explica a tua resposta. O novo Oriente Médio que vai surgir dessa enorme vitória israelense é um Oriente Médio reconstruído sobre a égide da China, em que o Irã terá que, de alguma forma, se conformar com um outro papel. Este é o ponto. Hamas e Hezbollah estão sendo destruídos exatamente para construir esse novo contexto. Esse novo contexto já vinha sendo desenhado há anos. Nós é que tínhamos deixado de perceber essa realidade. E esse ponto é muito importante para a gente entender isso. Basília Rodrigues também está aqui na conversa, professor. Aprendendo, né, com todos vocês. Professor, depois a gente faz dois lados aqui para saber se o senhor prefere falar relações internacionais ou relações exteriores, tá? A minha pergunta diz respeito aos riscos que envolvem uma decisão, operação do governo de repatriar os brasileiros que lá estão. Quando o senhor avalia, por que tanto tempo para tomar essa decisão? Nem que seja para dizer não vamos. Quais são os riscos que estão envolvidos aí? É perigoso retirar as pessoas de lá? Se não passar por uma porta de saída, uma rota de saída que possa servir de parada antes de vir de fato para o Brasil? Ou o senhor acha que os riscos podem ser também diplomáticos, de esgarçar as relações Brasil e Líbano, a exemplo do que a gente viu acontecer Brasil e Israel? Esse ponto é muito importante, né? Nós temos aí na tua fala, Basília, duas situações diferentes. Uma é a situação logística, uma é a situação operacional do processo, né? Que por onde sair, que isso tudo terá um significado e tem uma logística adaptada a isso. Outro é a questão política, a questão diplomática. A rota que for feita para tirar os brasileiros de lá emitirá um sinal, você tem toda a razão, a rota emitirá um sinal de que lado o Brasil está pendendo. E é esse o significado muito cauteloso nessa retirada dos brasileiros. Se nós usarmos uma rota via Europa, via Estados Unidos, nós estamos dando um sinal muito claro da nossa escolha. Se nós usarmos a rota pelo aeroporto sírio sob proteção russa, nós estamos dando um outro sinal. Sabe, Basílio, o que eu percebo
é que por trás dessa indecisão está um duelo de visões sobre o Oriente Médio e sobre esse tempo dentro do próprio Itamaraty. Há quadros que são técnicos, há quadros que são muito preparados, diplomaticamente falando, que optam por uma visão do Brasil mais tradicional, mais distante do conflito, uma visão mais equidistante. Isso apareceu por inteiro no discurso do presidente Lula, desses quadros técnicos do Itamaraty, lá na ONU, na Assembleia Geral da ONU. Há uma outra visão, que é mais engajada, mais politicamente determinada, que imagina um outro papel para o Brasil. Eu chamo a atenção que nessa arquitetura, nessa visão, na arquitetura do poder desses dois lados, chama a atenção para o que aconteceu, para a expectativa, para o tipo de vista que apareceu. Na linha de frente estava o presidente Lula, o embaixador brasileiro na ONU e o Mauro Vieira. Na fila de trás estava Celso Amorim. São duas visões. Você tem toda a razão de chamar atenção para isso, porque até mesmo na rota de fuga dos brasileiros, até mesmo nessa rota, essas duas visões vão aparecer. Muito bem observado. Seguimos aqui ao vivo com o professor Leonardo Trevisan. Aquelas imagens são ao vivo deste momento do Líbano, com essa fumaça. Agora diminuiu singelamente a fumaça comparado a instantes atrás, tá? Nós estamos acompanhando o tempo inteiro essas imagens que são de Beirute, a capital do Líbano. Professor, no fim de semana, durante uma conversa, uma pessoa me disse assim: nossa, Elisa, eu não consigo entender esse negócio. É tanto nome de país, que é nome de grupo, porque é árabe, que é muçulmano. A gente quer entender, mas às vezes não consegue, se sente perdido. Então, para poder contemplar todas as pessoas, incluindo as que gostam de acompanhar o noticiário, mas eventualmente não conseguem compreender, eu vou lhe fazer uma pergunta de primeira série, hein, professor? Imaginando que eu tenho aqui 8 anos de idade. O que essa gente fica brigando? O que é isso? Um quer matar o outro, um quer atacar o outro e não chega num consenso. Por qual motivo, professor? Estou aqui na minha segunda série, na primeira série, hein? Professor, por qual motivo esse pessoal fica brigando? Essa pergunta, ao contrário do que você imagina, ele não aparece na primeira série, não. Ele aparece, às vezes, no quarto, no quinto semestre da universidade. Dificuldade, né? É igualzinho, não muda nada. Quando a gente olha para esse quadro, né, a gente tem que olhar, primeiro de tudo, para o processo histórico dessa região, né? Se não olhar lá para 1948, não vai entender a briga, né? Tinha terminado a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, a Inglaterra, os países europeus, achavam que precisavam dar uma recompensa ao mundo árabe, que era cessar a diáspora, uma recompensa ao mundo judeu, cessar a diáspora judaica e ter um Estado. O Estado foi fornecido, o Estado foi construído, foi um brasileiro que deu a voz na ONU, Oswaldo Aranha, 1948. Só que esse Estado foi construído numa região que era exatamente a Palestina, que era de domínio dos palestinos. Essa origem está no dia a dia dessa briga. Agora, você precisa entender também, né, que quando a gente fala de palestinos, nós estamos falando de árabes, e árabes não são um bloco unido, né? Árabes têm, como qualquer outro lugar, eles têm dissensões, têm divisões. Uma dessas divisões é a divisão grossa, bem grande, entre sunitas, aqueles que são da Arábia Saudita, têm uma interpretação do Alcorão, e os xiitas, que têm outra interpretação. Espera aí, professor, o que o senhor está falando? Não era só árabe versus judeus? Era. Aí os judeus ganharam um pedaço de terra exatamente na Palestina. Era. Mas os palestinos também não se entendem numa coisa só. Também. É esse o ponto. Né? Então, quando você junta todas essas variáveis, o que você tem é uma situação de conflito constante. Qual é a solução desenhada pela lógica do bom senso, Elisa? O que é que se supõe hoje que seria o melhor possível? A convivência. Como é que essa convivência entre palestinos que são divididos e judeus, como é que constrói isso?
É isso que o mundo pede, não é? Uma solução de 2 estados. O Estado palestino, tanto na Cisjordânia, próxima do Líbano, como em Gaza, próxima do Egito. Né? Então, olhando no mapinha, dá para entender que eles são divididos. Então, quando se olha para esses 2 mundos, você diz assim, aí forma um Estado que é obrigado a respeitar a existência de Israel. E que Israel vai ter que aceitar essa outra parte. Elisa, essa parte é que os alunos ficam mais bravos quando eu chego nesse pedaço da explicação. Sabe por quê? Porque quando eu olho para ele e digo assim, olha, mas tem dentro de Israel e dentro dos palestinos quem não quer essa solução. Não aceita a solução dos 2 estados, de um lado e de outro. Se você olhar para Israel, você tem 2 Israel. Você tem uma Israel de Netanyahu, que é uma Israel dos ultra-ortodoxos, que diz, nenhuma conversa com os palestinos, pode esquecer, vamos jogar essa gente no mar. Você tem uma outra Palestina também, com o Hamas, com o Hezbollah, que olha para essa realidade e diz, não queremos judeu nenhum aqui, vamos jogá-los todos no mar. Os 2 lados vão estar condenados a sobreviver, condenados a conviverem. É difícil, é um lento processo. Talvez, quando a gente olha para essa realidade, talvez a gente tenha que pensar em termos de que a convivência ela vai ser produto, essencialmente, do fim da guerra. É aquela pergunta sobre o que o Américo estava fazendo logo no início. Né? Domar o Irã, conter o Irã, é construir essa solução. Sabe quem pediu a interferência da China para conter o Irã? Biden. A gente precisa lembrar que em novembro do ano passado, Biden chamou Xi Jinping para uma conferência em São Francisco e os 2 ficaram sentados conversando mais de 2 horas. Xi Jinping estudou na Califórnia, ele fala inglês fluente. Nessa conversa, Biden pediu o apoio da China para que Teherã ficasse mais, vamos dizer desse jeito, né? Mais calmo em relação à solução de 2 estados. É isso que nós estamos vendo. Américo, eu te chamaria a atenção na tua observação para prestar atenção no preço do petróleo, Américo. O preço do petróleo não subiu, o preço do petróleo caiu. Gente que compra e vende petróleo fareja, sente o cheiro longe. E eles estão sentindo o cheiro de que a guerra está tomando um processo de decisão. Que interessante a China a gente poder ouvir. Compreende Teherã e, de alguma forma, percebendo como esse processo vai alcançar. Como você vê, os meus alunos e os teus têm muito problema para entender esse mundo. Pois é, então a gente se coloca numa condição de... Então, se eu não consigo entender muito bem, não tem tantos problemas aqui. Importante a gente ter o desejo de querer compreender, porque de fato é complexo, tem diferentes lados e o professor aqui maravilhosamente bem nos explicando. Professor Leonardo Trevisan, muito obrigada, novamente pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade e a conversa excelente com o Américo, com a Basília e com você, Elisa. Bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada também, Basília. Obrigada, Américo. O diploma aqui desse curso que a gente acabou de fazer, Elisa. É um curso de graça, Basília Rodrigues. É um intensivão.